Olá a todos, meu nome é Daniel, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho a respeito da terapia neotântrica. Muito se ouve falar a respeito do Tantra, muito se confunde massagem tântrica com Tantra, muito se confunde Tantra com Neotantra, e nessa salada toda, nessa bagunça toda que fizeram, os tântricos acabam levando nomes que não cabem a eles. Em primeiro lugar, para falar a respeito do Neotantra, nós precisamos entender que o Tantra original, o Tantra sutil, ancestral, ele é basicamente dividido em 3 linhas. São 3 linhas e 7 escolas. Então, a primeira linha que é conhecida como branca, ela é conhecida como Dakshinashara Tantra. A linha que é conhecida como negra, ela é conhecida como Vamachara. E aí existe o Tantra cinzento, ou o que eles chamam de caminho do meio. Aqui pra gente nós chamamos hoje de Neotantra. Dentro da filosofia tântrica, o Tantra branco, o Tantra sutil, ele era praticado por casais, por pessoas que se amam, pessoas que têm um relacionamento, que têm uma cumplicidade uma com a outra. O Tantra negro, ele é um Tantra, o Vamachara, que ele era mais praticado por pessoas de castas diferentes, pessoas que queriam chocar, que queriam trabalhar questões de tabu, de crenças, de preconceitos. Então eles enfrentavam essas questões de uma maneira diferente. O Neotantra, eu costumo dizer que ele ainda é um bebê. O Neotantra ele é muito jovem. Agora que o Neotantra ele está começando a ser aceito, ele está começando a se encontrar. Por quê? Porque o Neotantra ele foi trazido pro Ocidente com uma ideia de que o ocidental ele não sabe meditar, por questões da nossa criação, por questões na nossa alimentação, por questões de sociais mesmo. Nós não sabemos meditar com facilidade. É muito difícil você pegar um ocidental e falar para ele, vamos fazer uma meditação passiva, sentar ali, desligar a mente, a pessoa conseguir. A pessoa senta, ela começa a pensar em 1000 coisas, mas não consegue silenciar a própria mente. Então, o Neotantra, quando ele foi trazido aqui para o Ocidente, ele veio com uma ideia de que as meditações passivas, por exemplo, são práticas que nós vamos cansar o nosso corpo para que a nossa mente consiga desligar depois por um pequeno período. Não é que uma pessoa consegue fazer uma meditação passiva de 1 hora, 1h30, 2 horas. Não consegue. Nenhum ocidental que eu conheci até hoje, nos meus 40 e tantos anos, não tem uma pessoa que eu conheci que consegue fazer uma meditação passiva ali, de ficar quietinho o tempo todo. Ou ela acaba dormindo, que é entendido para mim como uma fuga, ou ela começa a se coçar, começa a ficar com dor no corpo, começa a ficar impaciente, ou ela simplesmente não consegue fazer, levanta e sai. Dentro dessas práticas do Neotantra, o Neotantra, por ser uma prática recente, ele teve influências de personalidades da psicanálise e também da psicologia moderna, como as teorias do Wilhelm Reich, como as teorias do Alexander Lowen, que foi o pai da bioenergética, e dos pensamentos do mestre Osho, que foi quem ficou mais conhecido
com o nome do Neo Tantra. O Osho ele pegou muitas dessas práticas, juntou tudo e desenvolveu as práticas que são conhecidas hoje. Porém, eu costumo dizer que o Neo Tantra ele é uma terapia que nós conseguimos colocar qualquer tipo de terapia dentro do Neo Tantra, inclusive o próprio Tantra. Porque tudo que você coloca que vai trazer benefício, que vai ajudar a pessoa que te procura, é bem-vindo e é aceitável e vai trazer um resultado positivo. Por isso que eu digo que o Neo Tantra ele ainda está em desenvolvimento, o Neo Tantra ele ainda está crescendo. Hoje que ele consegue ser um pouquinho mais aceito, por quê? Porque quando o Neo Tantra surgiu, as pessoas, a galera que praticava, eles começaram a pegar uma pequena parte do Tantra, que é o Maituna, que é o sexo sagrado, e começaram a usar essa ferramenta exacerbadamente. Então a galera era conhecida como promíscua, como a galera do Oba-Oba. Eles se vestiam de uma maneira diferente, eles praticavam muita dança, muito canto, muita arte. Então, o Neo Tantra ele começou a ser muito mal visto pelos próprios tântricos. Por quê? Porque de vez em quando era associado, eu sou tântrico, então você pratica, por exemplo, a massagem tântrica. Hoje em dia é muito conhecido só a massagem tântrica. E o nome Tantra, ele é um nome que ele é utilizado dentro dessa ferramenta também. Só que assim, muitas pessoas não sabem, mas a massagem tântrica ela não tem nada a ver com o Tantra, ela não faz parte do Tantra. Então, como terapeuta, eu também não tenho tanto conhecimento assim dentro do tantrismo, dentro do Tantra. O que eu li ainda é muito pouco, o que eu estudei, os cursos que eu fiz, ainda é muito pouco para mim chegar, bater no peito e falar eu sou tântrico. Eu estou trabalhando com a terapia neotântrica há 12 anos e foram as inúmeras vezes que eu tentei, por exemplo, praticar o Maituna com a minha parceira. E eu não consegui. Ou porque às vezes eu não aguentava, ou ela não aguentava, a gente não dava conta. As práticas são muito fortes, não é fácil você conseguir manter uma relação que vai fugir daquilo que você acha que sabe a respeito do sexo. Porque nós não temos na nossa sociedade uma escola onde nos ensina a fazer sexo, a como tocar o outro, a onde tocar o outro, né? Eu me lembro que no colégio o que me ensinavam a respeito de sexualidade era colocar um preservativo numa banana e imagens que tinha vulva, que tinha pênis, era até proibido na escola naquela época, porque era tido como feio, como errado, como não pode, sabe? Você ia olhar isso lá no 8º ano, lá no colegial ou na faculdade. Então, foi muito pouco falado, porque a política que existe de educação sexual no nosso país, ela é simplesmente para conter a maternidade, para a galera não ficar grávido jovem, né? Então é baseado em cima disso. Só que você encontra um monte de pessoas, eu encontro pessoas de 40, 50, 60, 70 anos que não conhecem o próprio corpo. Esse dia uma pessoa com 72 anos me perguntou aonde que ficava o músculo clitoriano dela mesma. Então é muito triste a gente ver essas situações. Se você pegar homem, o que o homem conhece a respeito do próprio corpo é só fazer isso daqui. Não conhece outro tipo de estímulo. E quando é feito, ele começa a ficar agoniado, começa a ficar ansioso. Tem alguns que toma da minha mão e ele mesmo quer partir para a masturbação. Então, quando nós falamos a respeito da sexualidade,
as pessoas elas já confundem muito com o ato sexual em si. Por quê? Porque não consegue se trabalhar. Há pouco tempo atrás existia a imbecilidade do homem não permitir que a mulher fosse em um médico que fosse do sexo oposto. Eu acho que isso ainda hoje existe em alguns casos, então assim, é um absurdo. Ou quando vai, às vezes o próprio profissional que vai lá tocar nessa pessoa, que vai examinar, ele também não foi bem instruído, ele não foi se desenvolveu sexualmente de uma maneira adequada, e ele acaba também partindo para algo mais se insinuando, para algo mais invasivo naquele tipo de pessoa. Então assim, a nossa, já dizia o Freud que a nossa sociedade ela é doente sexualmente falando. Então a terapia neotântrica, o caminho que ela está seguindo, ele é justamente para trabalhar as questões sexuais. Só que veja bem, trabalhar as questões sexuais não quer dizer trabalhar com sexo. Porém, existem inúmeros terapeutas que eles mesmos se ofendem quando você vai falar a respeito de sexo e não de sexualidade. Muitos terapeutas se sentem ofendidos, se sentem mal quando recebe, por exemplo, uma mensagem de uma pessoa perguntando se na massagem tem sexo. Só que se você é um profissional e você estudou para tratar essas pessoas doentes, o ideal é que você consiga trazer essa pessoa e mostrar para ela que o seu trabalho ele pode ser muito mais intenso, muito mais gratificante para ele do que um profissional que oferece sexo. Que existem profissionais que oferecem o sexo e existem os profissionais que vão trabalhar a sexualidade. E cada um na sua área e tá tudo bem, não tem problema algum. Só que eu, como profissional, eu não posso me sentir ofendido cada vez que eu receber uma mensagem dessa. Porque eu vou receber, porque as pessoas que estão do outro lado, elas não têm obrigação de saber o que é essa terapia neotântrica que você tanto fala que você está trabalhando. É Tantra. Porque a galera do Tantra, elas fazem prática de yoga, elas têm uma alimentação adequada. Então é aí que entra a questão de Neotantra que eu vou falar para vocês agora. Bom, então é assim, o Neotantra, ele é uma terapia, ele é uma ferramenta que ele vai trabalhar basicamente o seu corpo. Se for praticado em conjunto com algum terapeuta que trabalhe a questão emocional, a questão mental, aí vai ser melhor ainda. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, a respeito da massagem tântrica, que é uma ferramenta do Neotantra, a pessoa que vende massagem tântrica como uma terapia orgástica, como algo que você vai se surpreender com a questão apenas sexual, essa pessoa ela é muito desinformada. Essa pessoa ela está provavelmente ainda vendendo só o que ela conheceu, que é a questão orgástica. Só que não é todas as pessoas que vão conseguir chegar ao clímax de uma maneira como outras chegam. Então, por se tratar de uma terapia, eu acredito que não existe terapia que seja 100% gostosa, que sempre seja 100% bom. Então, lá dentro, você vai entrar em contato, você vai acessar as suas questões que você traz da sua vida. Você vai acessar questões relacionadas a medo, relacionadas à dor, relacionadas à sua infância, relacionada à sua raiva. Muitas pessoas percebem que sente muita raiva do pai, que sente muita raiva da mãe, dentro de uma terapia dessa, onde a gente não precisa perguntar.
A pessoa simplesmente ela vai identificando na vida dela aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz mal, e ela mesma vai tomar as decisões relacionadas à sua própria vida. Às vezes relacionada ao seu trabalho, que não está feliz, não gosta do que faz. Às vezes o seu casamento, que já está falido, que já foi pro buraco faz tempo, e você fica tentando manter e quando a gente pergunta por que você mantém, a pessoa não consegue nem ela saber o porquê. E dentro da terapia tântrica, da terapia neotântrica, quando você começa a trabalhar isso, as questões começam a ficar muito claras para você. E aí você começa a pegar o que lhe faz bem, o que lhe faz mal e separar. E isso não é algo que vai ser fácil de ser feito, que vai ser 100% bom, 100% gostoso. Não é todas as vezes que você vai numa terapia neotântrica que a pessoa vai falar, tira a roupa que eu vou te fazer massagem. Porque quem faz isso é massagista. Massagista só sabe fazer massagem. O terapeuta, ele vai usar ferramentas, ele vai procurar alternativas para conseguir te ajudar. E muitas vezes o terapeuta ele enxerga ali o que está te causando alguma dor, o que está te fazendo mal, só que ele não fala. Por quê? Porque nós não temos preparo, nós não temos formação para trabalhar essa questão da mente, essa questão do emocional. Então, muitas vezes a gente fica esperando com que você mesmo enxergue o que está te travando, o que está te prejudicando, e aí você vai conseguir trabalhar essa questão. Então, dentro do Tantra, nós trabalhamos a bioenergética do Alexander Lowen, nós trabalhamos a terapia neo-haitiana do Wilhelm Reich, trabalhamos meditações ativas do Osho, renascimento, terapias de respiração, terapias integradas. E tudo o que você colocar dentro da terapia neotântrica, tudo que nós temos conhecimentos e que dá certo, que dá para utilizar em benefício daquela pessoa, a gente usa. Então, muitas vezes, dentro de uma terapia neotântrica, você vai chegar achando que vai receber uma massagem e o terapeuta vai colocar você para fazer uma meditação Kundalini, por exemplo, que você vai cansar, que você vai suar. O terapeuta vai colocar você para dançar. O terapeuta vai conversar com você, ele vai procurar os caminhos mais fáceis, mais acessíveis para conseguir te ajudar. Ele vai observar a resposta do seu corpo. Quando a gente está fazendo uma massagem tântrica, por exemplo, em uma pessoa, nós não ficamos olhando o corpo daquela pessoa, se é bonito, se é feio, se é velho, se é novo, se é cheiroso, se não é. A gente está olhando a resposta corporal que cada toque que é feito, ela vai dando, porque é através daquela resposta que nós vamos ter ferramenta para trabalhar e para trazer à tona o que precisa ser tratado. Então, quando a pessoa procura uma massagem tântrica apenas para sentir prazer, tá indo no lugar errado. Prazer você pode sentir de diversas outras maneiras. Muitas vezes você vai ir achando que vai sentir prazer e você vai sentir dor, você vai sentir incômodo, você vai ser confrontado com os seus medos, com os seus traumas, com os seus tabus, com os seus preconceitos. Então é para isso que funciona a terapia neotântrica. Não é uma terapia orgástica como é vendido muitas vezes, como é falado. A parte do prazer, a parte gostosa, vamos dizer assim, ela é uma parte que ela vai ser conquistada aos poucos. E não vai ser um prazer igual o que você está acostumado, porque não teve quem te ensinasse a como sentir prazer, a como se tocar, qual é o lugar que você gosta de sentir prazer, qual é a maneira que você gosta. Ninguém ensina pra gente como tocar o outro, como praticar amor com o outro. Não é nos ensinado isso. A gente fica repetindo padrões
ou que a gente viu alguém fazendo, ou que a gente viu num filme, ou que a gente viu alguém falando numa conversa, numa roda de amigos. Então a terapia neotântrica ela vai trabalhar essas questões para que você consiga perceber que existem milhares de maneiras de você sentir prazer e que não seja necessariamente um toque no seu genital, que não seja necessariamente algo para você sentir na sua mente, você vai sentir no seu corpo, no seu coração. Então é essa que é mais ou menos a diferença entre o Tantra e o Neotantra. O Tantra ela é uma prática ritualística, é uma prática onde você leva para sua vida. A pessoa que pratica o Tantra, ela vai tomar um copo com água, ela toma com consciência, ela toma, ela sente prazer, ela goza fazendo aquele ato. Ela respira bem, ela se movimenta, ela se articula, ela não tem aquele peso nas costas dela. E a pessoa que vai praticar a terapia neotântrica, ela está meio que se preparando, ela está preparando o seu corpo para que ela entre no Tantra ou não. Isso vai ser uma escolha dela. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a se desenvolver, se você é fumante, aos poucos você vai parar de fumar. Se você é uma pessoa que bebe muito, você aos poucos vai parar de beber. Se você vive embalada, vive procurando fora o que está dentro de você, você vai conseguir enxergar, você vai começar a ter mudanças na sua vida que até você mesmo vai se surpreender. Então, quando você vê uma pessoa que fala que pratica Tantra, que pratica Neotantra, e que a pessoa ela não tem nem a capacidade de conseguir abandonar um vício do cigarro, por exemplo, possivelmente é uma pessoa que ela não está fazendo direito ou ela não está fazendo. Porque a partir do momento que você começa a fazer, que você começa a vivenciar, a praticar, você vai se desenvolver de uma maneira que você não vai ter mais a questão do medo. Porque tem muitos terapeutas que falam, eu não atendo homem. Putz, eu atendo seres humanos. Eu atendo cachorro, gato, mulher, homem, trans, o que for. Tá precisando de ajuda, tá precisando de toque, tá precisando de conhecimento, de autoconhecimento, a gente recebe, a gente trata e a gente ajuda. Agora a pessoa que fica, eu só atendo um grupo de pessoas, o meu trabalho ele é só para esse tipo de grupo. É uma pessoa que possivelmente ela também tem as questões dela que não foi trabalhada e que precisa ser trabalhado para que ela consiga se desenvolver como terapeuta, como profissional. Porque quando um médico vai se formar, quando ele vai para o campo, quando ele vai para o trabalho, ele não pode escolher quem ele vai tratar, quem ele vai ajudar. Quem chegar até ele, ele vai ajudar. Então o terapeuta é esse mesmo papel. A pessoa que chegar é a pessoa que chegou. É a pessoa que vai ser bem recebido e nós vamos tentar ajudar. Então é isso. Eu acredito que o Neotantra ele é isso, ele é terapêutico. O Tantra ele é ritualístico e o Neotantra ele é terapêutico. E dentro dessa terapia que ainda está em desenvolvimento, muitas coisas vão ser acrescentadas, muitas coisas vão acontecer em benefício de nós mesmos. Se você assistiu esse vídeo até o final, se você gostou do que eu falei, comenta aí embaixo, dá a sua opinião. Se você não gostou, tem uma mãozinha aí para baixo, clica nela, não precisa ficar me ofendendo, não precisa destilar o seu ódio, a sua raiva aqui na internet. A sua raiva, o seu ódio, ela existe muitas maneiras de ser trabalhada de uma maneira saudável, de você usar em seu próprio benefício. Uma delas, você pode ir correr no parque, você pode ir para uma academia, bater lá no João,
Você pode trabalhar a sua raiva de uma maneira saudável, de uma maneira adequada, sem a necessidade de ofender ninguém, sem a necessidade de prejudicar ninguém. Porque se você fizer um comentário aí me ofendendo, eu simplesmente vou ir lá e vou deletar. E você não, você vai ficar com isso aí dentro de você. E amanhã ou depois, essa raiva toda, ela vai somatizar em seu corpo e ela vai se tornar uma doença que nenhum médico vai saber de onde que veio. Então, ouça o conselho que eu te dou. Trabalhe a sua raiva, trabalhe o seu medo, trabalhe a sua dor de uma maneira saudável para que você consiga ser uma pessoa melhor. Gratidão a todos.